Filipenses capítulo 4, versículo 4. Há somente um corpo. Nós já vimos isso numa mensagem passada dessa série. Um corpo, nós temos que ser um corpo. Apesar de muitos membros, somos um corpo só. Então, assim como o membro depende do corpo para viver, se você amputar um membro fora do corpo, ele não vive. Mas o corpo também depende dos membros para viver. Porque se você perde um membro, ainda que ele não seja vital, mas o corpo perde a sua plenitude. Então, alguém que amputou qualquer membro continua vivendo, mas não mais plenamente com todos os membros. E ainda tem alguns membros que são vitais. Sem esses, a gente não vive mais no corpo. No nosso corpo, por exemplo, o coração, né? Tem cérebro, alguns outros órgãos que são vitais. Se a gente perder, o corpo também falece. Então, nós aprendemos que somos um corpo, apesar de sermos muitos membros. E como que a gente vai ser um corpo, apesar de sermos muitos? A gente vai se lembrar que, como membros individualmente, precisamos do corpo para viver. Precisamos priorizar o corpo. Mas, como corpo, também precisamos dos membros, principalmente se eles são vitais. Como nós não sabemos, num corpo, quais são os membros que são vitais, então o ideal é a gente tratar todos como se fossem vitais. Não podemos perder ninguém, não vamos perder ninguém, vamos fazer o máximo para que não tenhamos a chamada disciplina cirúrgica, né? Quando se precisa tirar um membro do corpo. Então, há somente um corpo. Nessa primeira parte aí do versículo, acho que vale a pena a gente lembrar disso. Somos muitos membros, temos as nossas individualidades como membros, mas não podemos ser individualistas, precisamos priorizar o corpo. E, como somos corpo, o corpo também não vive sem sua cabeça. E aí a gente viu que uma das partes mais difíceis de ser corpo, sermos membros individuais e priorizar a comunhão do corpo é difícil. Mas mais difícil do que isso é deixar o cabeça ser a cabeça. Porque a gente quer ser corpo, quando consegue ser corpo já está bom, mas ainda assim quando a gente consegue ser corpo, a gente tem aquela dificuldade de deixar Cristo ser o cabeça. A gente quer ser, né? A gente quer controlar, a gente quer governar, a gente quer direcionar, a gente quer fazer, na maioria das vezes, do nosso jeito, e a gente se esquece que o maior interessado no bem, no crescimento, no bom andamento da igreja, é o dono dela. Por mais zelosos e piedosos que nós formos, nós não vamos conseguir tratar melhor a igreja do que aquele que morreu por ela. Então, a gente precisa se colocar no nosso lugar de que somos corpo, temos um cabeça, o cabeça é Cristo, então deixa Ele fazer na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, usando quem Ele quiser, na forma, na metodologia e na maneira que Ele bem entender. Afinal de contas, Ele manda e a gente obedece, porque dele, por meio dele, para ele, então a gente se submete e deixa ele conduzir a história, porque afinal de contas, ele é melhor do que nós. A gente acha que poderia fazer melhor do que ele, mas isso é presunção nossa, isso é da nossa natureza pecaminosa, a gente se acha mesmo, mas a gente não está com essa bola toda não. Conversava agora há pouco com uma pessoa no gabinete, e a pessoa falando sobre essa relação, né, essa tensão que existe entre o amor de Deus e a justiça de Deus. Como pode, né, se Ele é amor, como que Ele não faz acepção de pessoas? E eu mencionei para a pessoa, faz sim. Faz sim. Ele diz que naquele dia Ele vai olhar para alguns e vai dizer, apartai-vos de mim, malditos. Acepção. Acepção. Então, ele nos instrui a não fazermos acepção no convívio do seu povo.
Não tem ninguém mais importante que o outro. Mas no juízo, ele fará a acepção justa. Vinde benditos e apartai-vos malditos. É Bíblia também, né, gente? Sim ou não? Então é isso. E aí, eu fiquei, falando com essa pessoa, explicando essa questão, eu falei, pois é, Deus não vai salvar todo mundo. Não vai. Porque Ele deu a liberdade da gente escolher. E tem gente que escolheu não ser salvo. E respeitando essa liberdade, Ele não vai salvar. Aí eu ainda brinquei com a pessoa e disse, se fosse eu sou gente boa, né? Se fosse eu salvaria todo mundo. Aí eu falei, tá vendo como é que a gente é? A gente se acha melhor do que Deus. Se fosse eu, salvaria. Poxa, Deus, como é que Deus, que é amor, não vai salvar todo mundo, percebe? A gente às vezes quer sobrepor a supremacia de Cristo, mas nós precisamos nos afastar dessa tentação e não cometer esse pecado, nos submeter como corpo e deixar Ele ser o cabeça, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Nossa, forçado e ainda fraco. Preciso melhorar. Vamos lá então. Há um só corpo, pode deixar aí, meninos. Isso aí é meu esboço. Obrigado. Um só Espírito. O que é que a gente precisa se lembrar nessa informação? Um só corpo. Temos que estar junto. E temos que deixar o cabeça comandar. Nós somos corpo, não somos cabeça. Um só Espírito. A palavra Espírito está ali com um E maiúsculo. Isso é uma interpretação nossa. No original, não tem maiúsculo, não tem minúsculo, não tem ponto, não tem vírgula, nem espaço tinha. Porque pergaminho era muito caro, muito difícil de escrever. Então eles escreviam tudo com letras unciais. Entre aspas, é como se fosse tudo maiúsculo. Tudo bem fino, bem exprimido. Sem pontuação, sem diferença de letras, de palavras, sem muito distanciamento, para poder caber o maior número de texto no menor pergaminho possível. Então, a palavra Espírito aí, no original, não tem como saber se é maiúsculo, se é minúsculo. Isso é fruto de uma interpretação nossa, de que, Paulo, de acordo com o contexto, lendo Efésios inteiro, chegando nesse capítulo 4, ele vai entrar agora no assunto da importância da unidade do corpo de Cristo. Então, se ele está falando que há um só corpo, há um só Espírito que habita nesse corpo. Se aquele corpo ali é o meu corpo, então o Espírito é do E minúsculo. O Espírito que Deus soprou em mim e me deu vida. Mas se aquele corpo se refere ao ajuntamento das pessoas, qual é o Espírito que habita quando nós nos unimos como igreja? Aí é o Espírito de Deus. Então, por entender que aquele corpo se trata do ajuntamento, a gente entende que esse Espírito se trata do Espírito de Deus e não do nosso, que seria com E minúsculo. Entenderam? Então a pergunta é, se somos um corpo e habita em nós um só Espírito, por que é que a gente briga tanto? Hein? Por que você acha, Lina? Por que a gente briga tanto? Por causa da carne. O que é isso, Nisso? O conflito interior. Que bênção, Lina. É isso mesmo. Somos todos pecadores, né? Carne. A Lina é top. Eu sentei ali, eu fiquei muito feliz nisso, porque eu conversei com ela sem precisar da sua ajuda. Ela me mandou uma mensagem mais cedo que precisava me fazer uma pergunta. Aí eu respondi, pode fazer a pergunta, estou às ordens. Aí como eu sentei, ela estava do lado, eu falei, qual era a pergunta que você queria fazer aquela hora? Aí ela me falou, é de Zacarias. Aí eu abri a Bíblia, Zacarias, ela é.
Mas como estava na hora de eu pregar, não deu para responder a pergunta. Aí eu mostrei o Zacarias, ela, é isso mesmo. Depois eu mando a pergunta pelo WhatsApp. Então eu troquei ideia e conversei, respondi, sem precisar da sua ajuda nisso. Está vendo como é que você está fazendo um bom trabalho? Bom trabalho. Quando ninguém mais precisar de intérprete, quer dizer que o trabalho de vocês foi muito bem feito. Concordou, Lina? Verdade? Pois é, parecido com o trabalho pastoral. Quando todo mundo não precisar de pastor, meu trabalho foi bem feito. Aleluia, louvado seja Deus. Calma, gente, não estou indo embora não, tá bom? Toda vez que eu falo isso, o povo vai, pastor, você está indo embora. Bora para onde, gente? Vocês estão doidos? Não, você falou que a gente não vai precisar mais. Eu estou falando de uma utopia, de uma ideia. Isso nunca vai acontecer, não. Nunca, para com isso. É um sonho, né? Uma ilusão. Olha, todo mundo vai ser crente, piedoso, vai conhecer a Bíblia, ninguém vai precisar mais de pastor. Até parece, né, gente, que nós vamos viver isso um dia. Então, enquanto não acontece, eu vou ficando aqui mesmo, e é o que tem para hoje, tá bom demais. Então, somos um corpo, e é um só Espírito que habita em um só corpo. A pergunta que a gente precisa se fazer é essa: se o Espírito que habita em mim é o mesmo que habita no meu irmão, por que a gente tem tanta dificuldade de se entender? Não é o mesmo Espírito? E aí a resposta da Lina foi maravilhosa, foi muito bem doutrinada essa menina, está sendo muito bem discipulada, porque deu uma resposta na cabeça do prego, por causa do pecado, da nossa natureza pecaminosa. Então qual é o segredo? Paulo dá lá aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do 16. Ele lista as chamadas obras da carne. Fofoca, grupinho, panela, imoralidades de tudo que é jeito, e vai falando lá, né? A lista é grande das besteiras que a gente faz todo dia. Aí depois, ele, no 22, ele fala do fruto do Espírito, não é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O ágape, caris, irene, macrotúmia, crestotés, agatosune, pistes, prautes e egkrateia. 9 características do fruto que o Espírito é um Espírito, então é o fruto. O fruto que esse Espírito gera em nós é isso: amor, alegria, paz e tal. Então, qual é a tese de Paulo a partir do 24, encerrando o capítulo 5 de Gálatas? Só tem um jeito da gente vencer as obras da carne: com o fruto do Espírito. Então, é como se... é aquela velha história do lobo, dos cachorros. Você lembra dessa ilustração, né? O cara botava os cachorros para brigar. E o cachorro preto sempre ganhava a luta. E aí o pessoal, como é que pode? O cachorro preto sempre ganha. Aí trazia outros cachorros, o cachorro preto sempre ganhava, com branco, com marrom, com vermelho, com amarelo. O cachorro preto sempre ganhava a luta. Aí o pessoal vai conversar com o cara, com o criador dos cachorros, por que o preto sempre ganha? Ele fala, porque eu só dou comida para o preto. Aquele velho sábio chinês que foi perguntado pelo menino, né, querendo sabedoria, como é que eu faço para vencer as minhas tentações? Aí o velho sábio diz, olha, dentro de você habita 2 lobos, né? O lobo branco é do que você tem que fazer, que é o certo. O lobo preto é o que você tem que fazer, que é o errado. E a gente vai associando as cores, as coisas ruins, e isso dá problema também. Então, o lobo vermelho é o bom, o lobo azul é o ruim, e aí ele vai vencer o que você alimentar mais. Sabe essas ilustrações? É mais ou menos isso que Paulo está fazendo já há 2000 anos atrás. Ele está dizendo, algumas coisas são prazerosas para a nossa carne, outras coisas são prazerosas para o nosso espírito. Vai vencer o que a gente alimentar mais. É simples assim. Então, se a gente alimentar a fofoca, a mentira, a imoralidade, a briga, a panela, a confusão e a discussão e não sei o que, se a gente alimentar essas coisas vão ganhar.
Mas se a gente alimentar o amor, a paz, a alegria, a paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, essas coisas vão sobressair. Então, como somos um corpo e habita em nós um espírito, como que a gente faz para se entender? O fruto do espírito. Tem que exercitar, tem que fazer crescer, tem que fazer sobressair o fruto do Espírito. Se a gente não se tratar com amor, com alegria, com paz, com paciência, com bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, a gente se desentende. Se a gente exercitar essas coisas, a gente se entende, o Espírito vai frutificando através de nós e vai fazendo aquilo que Ele quer. Então, há somente um corpo, um só Espírito, como também uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Quando Jesus chamou você para ser igreja, o que é que Ele te prometeu? Qual foi a esperança que brotou no seu coração? Pensa aí. Qual foi? Ah, pastor, eu estava num problema sério no meu casamento, e eu vim para Jesus, porque Ele prometeu que ia resolver o problema no meu casamento. Resolveu? Ah, pastor, eu vim para Jesus porque eu usava droga, não conseguia me libertar, e vim para Jesus e Ele prometeu, me deu essa esperança, que eu não ia mais usar droga. Libertou? Se eu desse o microfone na mão de cada um aqui, cada um teria um motivo para falar. Só que, quando a gente vai caminhando, e a gente se percebe como corpo, ajuntamento de Deus, cujo o Espírito, né, habita nesse ajuntamento, aí a gente se lembra, qual é a esperança? Porque se Paulo está falando de um corpo, ele está falando desse ajuntamento, então é um Espírito que habita no ajuntamento e que traz uma esperança, mas não é a esperança individual, é a esperança do ajuntamento. Então nós, como povo de Deus, qual é a nossa esperança? Eternidade. As bodas do Cordeiro. E nós já sabemos que vai ter purê de batata. No cardápio, né? No cardápio das bodas do Cordeiro, tem purê de batata. Então, cada um de nós, olha que interessante isso, cada um de nós tem uma esperança em Deus. Por conta dos nossos desafios, dificuldades, fraquezas, fragilidades, a gente tem uma expectativa. A gente espera algo da parte de Deus. E às vezes essa expectativa vai mudando de acordo com que o tempo vai passando, os desafios vão aparecendo, a gente vai vencendo ou vai perdendo os desafios, as lutas, as batalhas, e a gente vai alimentando esperança em Deus, expectativas que o nosso coração projeta para o Senhor. Mas o que Paulo está dizendo é, independente das nossas expectativas individuais, existe uma esperança que é para todos os crentes, que é a esperança de vida eterna. Sim, o que Ele prometeu, Ele cumpriu. Ele cumpre, vai continuar cumprindo, vai continuar restaurando casamentos, tirando da droga e resolvendo a vida da gente, e botando a gente no eixo. Ele vai continuar agindo individualmente, mas como ajuntamento, a nossa esperança última tem que estar focada no céu, porque essa é a nossa maior esperança. Que ainda que Ele não faça nada do que a minha expectativa individual queira, Ele vai cumprir a esperança que Ele deu para todos nós, que é estarmos com Ele na eternidade. Disse Pedro, essa esperança amaranton, afitarton, einamerton. Ela é imarcessível, ela não murcha e está guardada nos céus para nós. É assim que Pedro descreve a esperança que nós temos na eternidade. É como se a eternidade fosse
o banco de Deus. Sabe quando a gente guarda o dinheiro no banco e a gente confia? Eu depositei hoje. Vou profetizar na sua vida aí, irmão. Você depositou hoje 50 mil reais na sua conta. Você nem reagiu, foi pouco, né? Desculpa. Falta de fé a minha. Você depositou hoje 1 milhão de reais na sua conta. E você dorme tranquilo. Por quê? Porque você confia, você alimenta a esperança de que amanhã, quando você for lá, vai ter 1 milhão lá. Mas e se eu te dizer que de hoje para amanhã o banco quebrou e quando você foi acessar o saldo, não tinha mais 1 milhão lá? Pode acontecer ou não? Pode. Você tem 1 milhão de reais na poupança. O pessoal que lembra aí do Collor, né? Aquela Zélia Cardoso de Melo, foi essa mulher que deu treta das poupanças? Foi essa mulher? Rapaz, sério, que é o manjo de política? Eu só lembro desse nome aleatoriamente. Então, essas palavras que Pedro usa, elas eram associadas, no grego koiné, com palavras associadas com... Essas palavras eram associadas, geralmente, ao contexto de lugares onde tesouros eram guardados. Então, para gerar confiança nas pessoas, você tem uma quantidade de ouro, você quer guardar, uma espécie de depósito, onde você tem confiança para guardar aquele ouro naquele depósito, e você pagava uma espécie de aluguel para ter aquilo guardado. Então, Pedro pega emprestado essas mesmas palavras que eram usadas nesse contexto que a gente usa hoje de banco. Eu botei 1 milhão lá no banco com a confiança, com a esperança, com a credibilidade que aquele banco me dá, de que amanhã, quando eu chegar lá, o meu 1 milhão de reais vai estar lá intacto. Mas no banco ele pode ser assaltado, ele pode quebrar, ele pode ser mal administrado, e a gente pode perder uma fortuna, mesmo estando guardado num banco ou num depósito. O que Pedro está dizendo é, a nossa esperança está guardada nos céus. E aí ele diz, aqui no Cronos, a traça pode comer, a ferrugem pode estragar, o ladrão pode roubar, mas lá no Kairós, nada pode diminuir, menosprezar ou prejudicar aquilo que está guardado para nós desde a fundação do mundo, que é a nossa vida eterna. Portanto, queridos, há somente um corpo, não tem 2 corpos, é um só. Ou a gente está dentro ou a gente está fora. É um corpo só. Há somente um Espírito que habita nesse ajuntamento. Ou a gente vive por ele, ou a gente vai continuar se desentendendo. E há somente uma esperança. Quando o pau quebrar e a gente não souber o que fazer, lembre-se que o que está prometido para nós não é daqui do primeiro andar. É lá do segundo andar. Essa é a nossa maior esperança, que é a nossa eternidade. E se todos nós vamos habitar na eternidade, por que a gente vai brigar? Nós não vamos para o mesmo céu? Nós não vamos para o mesmo lugar? E o que nos mantém aqui não é essa esperança de eternidade? Então por que a gente vai brigar por causa de coisa boba? Por causa de coisa pouca? O que são as nossas divergências, irmãos, comparado com a eternidade que está preparada para nós? Quando a gente bota os olhos na eternidade, é que a gente vê o tamanicozinho dos nossos dilemas, dos nossos problemas e das nossas divergências. Por isso que Paulo está dizendo, é possível ser do corpo e ter uma única esperança. Basta que o Espírito de Deus habite nesse ajuntamento e que o fruto desse Espírito, através de nós, cumpra a obra que Ele designou para nós. Amém? Somos um corpo, temos o mesmo Espírito, precisamos focar na mesma esperança. É isso que nos define como comunidade de Deus aqui no Itaim Paulista. Fique de pé e vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Que coisa boa
Que privilégio santo, que alegria genuína, a sua palavra saltar aos nossos olhos com verdades tão simples e ao mesmo tempo tão profundas. Temos essa dificuldade, Senhor, que é nos ajuntar e não brigar, nos ajuntar e nos entender. Como é difícil o entendimento unânime, unido no meio do ajuntamento. É difícil, é difícil. Como nós vimos domingo, precisamos ter a mentalidade de Cristo. Precisamos pensar como Cristo pensava, ou como pensa, porque Ele está vivo, ressurreto, à destra do Pai, e continua pensando a nosso respeito, pensamentos de paz, para nos dar um futuro conforme a sua vontade. Precisamos ter a mentalidade de Cristo, em todas as circunstâncias, porque a mentalidade de Cristo, pelo fruto do Espírito, vai nos conduzir para sermos uma igreja triunfante, que triunfa diante dos desafios, que vence diante das batalhas, não porque é forte, mas porque é a habitação de um Deus que é todo-poderoso. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos exorta, que nos orienta, que nos abençoa, porque nos dá vida. Como é bom sermos esclarecidos, iluminados, orientados pela Tua palavra, pastoreados pelas verdades eternas do Senhor, que fluem como águas vivas desse livro tão maravilhoso que tem transformado as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Bíblia, obrigado pelas Escrituras, obrigado pela inspiração, pela revelação, pela iluminação, por tudo que o Senhor tem nos dado conhecer do Senhor através da Tua palavra. Muito obrigado. E o meu pedido é que o Senhor nos ajude, uma vez que entendemos a Tua vontade, a praticarmos para alcançá-la. Precisamos colocar em prática as verdades que o Senhor tem nos revelado através da Tua palavra. A verdade eterna de que somos um corpo. O Senhor não tem dois corpos, o Senhor tem várias comunidades, mas o Senhor tem um corpo só. E esse corpo tem um cabeça só, e Ele é Jesus Cristo de Nazaré, filho de José, de Maria, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que habitou entre nós, que armou a sua tenda, o Emanuel, o Deus presente entre nós, o Messias, o ungido, o separado, o escolhido, o Filho unigênito do Pai, que veio a nós para nos mostrar como viver e como obedecer à vontade do Senhor. Obrigado pelo derramamento do Espírito Santo, que habita em nós, que nos persuade, que nos convence da justiça, do nosso pecado e do juízo que todos um dia enfrentarão. Mas a nossa esperança, que não murcha, que não estraga, que a traça não pode corroer, a nossa esperança está firmada, guardada nos céus. E a nossa esperança é que naquele dia ouviremos dos teus lábios, não porque merecemos, mas pela tua maravilhosa graça, ouviremos: vinde benditos de meu Pai, tomem por herança o que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Obrigado, Deus, pela tua soberania. Obrigado pela eleição em Cristo. Obrigado pela salvação dos nossos pecados. Obrigado pela redenção da nossa história. Obrigado por tudo que o Senhor tem sido e por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. Apesar de nós,
o Senhor continua nos unindo como corpo. Apesar de nós, o Senhor continua colocando em nós o teu Espírito. Apesar de nós, o Senhor continua revitalizando a esperança que temos no Senhor. E a nossa esperança é que um dia habitaremos na tua presença, na eternidade, onde não haverá mais nenhuma obra da carne, não haverá mais nenhum sofrimento humano, não haverá mais nenhuma injustiça pecaminosa, mas viveremos na plenitude para a qual fomos criados, na glória do Senhor. Obrigado, obrigado, que o amor do Pai habite em nós ricamente, que a graça do Filho flua em nós, e a comunhão do Espírito nos faça uma comunidade, com unidade, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.